Meus irmãos, quando eu estava preparando a mensagem para hoje, eu tenho eu sou um pouco metódico nos meus afazeres, e eu tenho exatamente o dia certo de preparar a mensagem da quinta e o dia para preparar a mensagem do domingo. Geralmente são 2 dias aí para preparar cada uma dessas mensagens. O da quinta-feira, como a gente faz série de sermão expositivo, eu acabo até gastando um pouco mais de tempo. Mas quando... Baixa um pouco para mim, Gil, por favor. Mas quando eu... Quando eu estava preparando a mensagem para hoje, eu tinha uma outra ideia daquilo que eu ia trazer para a igreja. E uma coisa que a gente sempre pede aqui no momento do sermão é que Deus nos ilumine para que nós tenhamos uma compreensão da mensagem e daí então a gente ter a capacidade de transmitir essa mensagem para a igreja. E eu confesso para os irmãos, aquilo que eu queria trazer para a igreja, eu não recebi iluminação de Deus. Vou dizer para os irmãos aqui até o texto que eu queria trabalhar essa noite. O machado que o profeta Eliseu fez flutuar. A ideia da mensagem hoje aqui era para falar para os irmãos sobre o poder de Deus. As dificuldades que nós enfrentamos, as dificuldades que nos assustam, e que Deus faz com que o machado flutue em nossa frente. Era essa a mensagem que eu desejava pregar para a igreja nessa noite. Mas me deparei diante do texto por horas, e orei ao Senhor, e eu percebi que não era aquilo que Deus queria falar para a igreja. Porque não desenvolvia, porque não saía, porque não havia iluminação. E então eu disse: Senhor, o que é que eu preciso levar para a igreja nessa noite? E o interessante, que fique bastante claro para os irmãos, que aquilo que o pastor traz para a igreja, de antemão o Senhor Deus já repreendeu o pastor. Antes do pastor trazer a mensagem para a igreja, aquela mesma mensagem que às vezes nos corrige em algumas situações, não pensa que o pastor está fora dessa circunstância, porque não está. Porque antes de eu vir trazer essa mensagem nessa noite, eu apanhei bastante do Senhor. Exatamente a expressão dita por Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, em breve nós estaremos aqui celebrando a ceia, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: examine-se, pois, a si mesmo. É exatamente a mensagem que Deus estava ali me incomodando. Olha, você preparou esse sermão, eu te iluminei para preparar esse sermão, agora leia, releia, releia. E cada vez que eu lia o sermão, o Senhor Deus falava ao meu coração e apontava áreas da minha vida que precisam ser corrigidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Iremos ler do verso 7 ao verso 11. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. Você não precisa se colocar de pé. Eu só peço que depois da leitura do texto, você não feche a sua Bíblia, mas que você possa acompanhar comigo todos os textos que nós iremos falar aqui nessa noite. Nos diz assim a palavra do Senhor:
quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem vos deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: somos filhos do nosso pai Abraão. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas, depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de levar as sandálias dos seus pés. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Amém. Deus, mais uma vez nós te louvamos, Pai. E agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade concedida de estarmos aqui para aprendermos mais do Senhor, para ouvirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor Deus tem para os nossos corações. De antemão, Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados. Prepara-nos, Deus, para que nós venhamos participar da mesa da comunhão daqui a alguns instantes. Que o Senhor fale de uma forma poderosa aos nossos corações, que o Senhor haja em nossas vidas e que cada um de nós, Senhor, venhamos ter um coração quebrantado em Tua presença, buscando assim, Deus, sermos pessoas mais parecidas com o Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje, ela tem por título: Arrependa-se. Essa foi a mensagem pregada por João Batista. O batismo de arrependimento. É interessante como nós, batistas, temos isso como uma das nossas primícias, um dos nossos princípios. Nós não batizamos crianças, porque o batismo é para quê? Remissão de pecados. O batismo, ele segue depois de um processo de arrependimento. O texto que nós lemos nos fala sobre uma situação, uma discussão entre João Batista e dois grupos que faziam parte ali do judaísmo. A multidão que se arrependia dos seus pecados, a multidão que ia ouvir a pregação de João Batista, compreendia que João Batista era exatamente o profeta que preparava o caminho para o Messias, e que as palavras de João Batista eram fiéis e verdadeiras, de que João Batista de fato era um profeta de Deus. Essas pessoas ouviam aqueles ensinamentos e se arrependiam dos seus pecados, se arrependiam das suas falhas. E eles buscavam João Batista para serem batizados, para descerem as águas. Então, no meio desse grupo que se aproximava de João Batista ali no Rio Jordão, para ser batizados, se aproximam dois grupos distintos. O grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. Enquanto um grupo era formado pela aristocracia judaica, pela nata da sociedade judaica, pelos ricos de Jerusalém, o outro grupo era formado por pessoas simples, por pessoas que venciam na vida, por trabalhadores. Muitos que compunham esse grupo era formado por escribas. Nós tínhamos ali o grupo dos saduceus, que era formado pela liderança da sociedade judaica, e nós tínhamos também o grupo dos fariseus,
que eram pessoas que tinham a intenção de purificar e defender a ortodoxia daquilo que era ensinado lá em Jerusalém. Enquanto, meus irmãos, os saduceus cuidavam do templo, os fariseus cuidavam das sinagogas. Enquanto os fariseus cuidavam dos sacrifícios, os fariseus cuidavam do ensino da lei. Enquanto os saduceus cuidavam dos rituais que eram praticados no templo, os fariseus eram responsáveis para fazer com que a lei em Israel fosse cumprida. Com que a lei em Israel fosse cumprida. Mas, meus irmãos, todos eles haviam se contaminado, tornaram-se ritualistas, tornaram-se legalistas, normalizaram seus próprios pecados, sustentavam a mais podre e fétida hipocrisia em seus corações. Alguns teólogos vão apontar João Batista como um dos integrantes do grupo dos essênios. Que grupo era esse? Era um grupo que se isolava no deserto com a intenção de não se contaminar. Era mais um grupo ali dentro da religião judaica. Quando nós vemos, por exemplo, a chamada história dos pergaminhos de Qumran, que foram encontradas na década de 40, lá próximo ao Mar Morto, esses pergaminhos foram guardados, eram escritos, eram reproduzidos exatamente pelos essênios. Todavia, esses três grupos acreditavam nas mesmas coisas, obviamente com algumas questões teológicas que os diferenciavam, mas eles compartilhavam da mesma fé. Eles compartilhavam da mesma crença. Acreditavam no mesmo Deus e esperavam o mesmo Messias. Mas havia uma diferença muito gritante entre João Batista, entre os fariseus e saduceus. Tanto os fariseus quanto os saduceus tinham sujeira em seus corações. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23, nós iremos ler alguns versículos. Verso 3, verso 4, verso 27 e o verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 3, verso 4, verso 27 e o verso 28, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, palavras do Senhor Jesus, tá? Jesus está apontando aqui exatamente o pecado dos fariseus. Portanto, pratiquem tudo aquilo que eles lhes disserem e obedeça-lhes, mas não sigam seus exemplos, pois eles não fazem o que ensinam. Eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar as suas cargas. Verso 27, verso 28. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro os seus corações estão cheios de hipocrisia e de maldade. João Batista, meus irmãos, advertiu rigidamente os fariseus e os saduceus para que eles viessem a se arrepender dos seus pecados. Deus estava dizendo, olha, o caminho é o arrependimento. O caminho para se aproximar a Deus é o arrependimento. Os fariseus e os saduceus precisavam se arrepender dos seus pecados. E não somente se arrepender dos pecados. Eles precisavam também provarem a sua penitência. O que é a penitência, pastor? É de que você de fato se arrependeu. É um arrependimento explícito. Eles precisavam demonstrar frutos dignos de arrependimento. Para que então a ira de Deus pudesse não
recair sobre eles. O que é que a gente aprende com isso? O arrependimento é o caminho para que o pecado não leve, e aí eu vou dizer aqui, meus irmãos, uma palavra muito pesada. Uma palavra que está fora da moda dentro da igreja. O arrependimento é o caminho para que o seu pecado não leve para o inferno. Talvez, num culto festivo, num culto de celebração de ceia, não era a mensagem que nós estávamos esperando a receber. E eu confesso para os irmãos, também não era a mensagem que eu esperava receber. Arrependimento, meus irmãos, gera mudança de comportamento. Aquele que verdadeiramente se arrepende, ele vai mudar o seu comportamento. Capítulo 3, verso 7 e o verso 8. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. E então João Batista disse: raça de víboras, quem vos convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Percebe, meus irmãos, como João Batista está chamando a atenção desses homens, de que não basta somente expressarmos de boca. É interessante como João, o apóstolo João, ele vai dizer lá na sua carta, ele vai falar sobre amor, né? Mas ele vai dizer, não adianta você amar de palavra, você tem que amar em obra e em verdade. João Batista já usa aqui para outro sentido, não adianta você dizer que se arrependeu, mas você precisa provar o seu arrependimento. Você precisa praticar ações que identifiquem, que evidenciem que você realmente viveu um processo de transformação ministrado por Deus. A expressão, meus irmãos, dita aqui por João Batista, foi em tom acusatório. João Batista usou uma expressão para acusar os fariseus e os saduceus, que essa expressão para eles era um xingamento. Raça de víboras. E aí quando a gente vai entender o que é que ele quis dizer com isso, acreditava-se no passado que as víboras, as serpentes, quando os ovos eclodiam dentro das mães, elas comiam as mães de dentro para fora. Elas se alimentavam da carne das próprias mães. João Batista está dizendo para os fariseus e saduceus, vocês são assassinos de suas próprias mães. João Batista chamou aquele grupo de religiosos hipócritas de assassinos. Em outras palavras, meus irmãos, as atitudes dos fariseus e dos saduceus, a impenitência daqueles homens, ou seja, o coração duro que resistia ao arrependimento, os tornava pessoas odiosas. Recentemente passou no jornal, não sei se os irmãos acompanharam, aqui na Bahia, de um empresário em Salvador, que havia sido preso por maltratar os pais, por espancar os próprios pais. Notícias como essa nos embrulham o estômago. Pessoas como essa se tornam pessoas odiosas. É óbvio que não existe nenhuma prova na história de que João Batista fazia ali uma acusação real de que aqueles fariseus haviam feito algo semelhante. Mas é claro que João Batista está utilizando aqui uma figura de linguagem. João Batista está dizendo, o comportamento de vocês é um comportamento odioso. O grande problema, meus irmãos, que o pecado daqueles homens eram odiosos diante de Deus. Sabe o livro de Apocalipse? Todo mundo sabe que o livro de Apocalipse nos fala sobre os tempos do fim. Eu conheço crente que tem até medo de ler o livro de Apocalipse. Mas não tem necessidade disso não. É bom quando a gente lê, porque para aqueles que são fiéis ao Senhor, para aqueles que de fato se arrependeram
dos seus pecados, quando nós paramos para observar, tudo aquilo que está escrito é só o começo da melhor parte. É só o começo do nosso encontro eterno com o Senhor Jesus. Mas o livro de Apocalipse nos fala sobre o fim dos tempos, sobre a ira de Deus que cairá sobre a sua criação. E o que talvez alguns irmãos não entendam é que esse fim dos tempos, segundo a escatologia, ele deu-se início na encarnação do Senhor Jesus. Quando Jesus se despiu da sua glória, desceu para habitar entre nós, as profecias que estão redigidas ali no livro de Daniel, Apocalipse do Antigo Testamento, elas começaram a se cumprir. Nós vivemos, meus irmãos, os tempos do fim. E por vivermos os tempos do fim, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter os nossos corações quebrantados diante da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, das orientações de Deus, para que nós não venhamos ser alvos dessa ira que foi prometida para aqueles que são impenitentes. A pregação de João Batista era: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus não havia ainda, naquele instante, se manifestado como o Messias, manifestado o seu ministério. Muitas pessoas pensam que o fato de nascerem no Evangelho, ou o fato de ter uma vida religiosa ativa, olha, a gente viu isso hoje aqui, na escola bíblica dominical, o nosso estudo sobre igreja multiplicadora, características de um bom crente, nós vimos hoje isso aqui. Pessoas pensam que por terem anos de evangelho, por viverem uma religiosidade, eles estão isentos de correções. Que o amor de Deus não permitirá com que o mal aconteça sobre a sua vida. Assim como os fariseus, meus irmãos, e os saduceus. João Batista olhou para eles e disse: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Quem os convenceu a pensar dessa forma? De que está tudo bem? Segundo João Batista, meus irmãos, o arrependimento de boca não é o suficiente, mas precisa haver transformação de vida, precisa haver uma transformação do comportamento. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. É muito comum hoje em dia nós termos cantores que vivem um processo de conversão. Só que quando nós subentendemos que viveram esse processo de conversão e também viveram um processo de arrependimento, esses mesmos cantores passam a cantar em festas mundanas, carnaval é um exemplo, estão lá, louvando a não sei quem, promovendo vícios, promovendo prostituição, promovendo promiscuidade, promovendo violência. Não são frutos que evidenciam o arrependimento. Como é que tem sido o seu comportamento? Como é que tem sido a sua forma de lidar com os problemas pessoais? De onde nascem as suas decisões? Suas atitudes têm evidenciado que você tem vivido esse arrependimento? Você tem se arrependido dos seus pecados? Ou você tem achado que tudo nessa vida é normal? O arrependimento, meus irmãos, ele gera humildade
para ouvir a repreensão. Quando nós nos arrependemos de fato, nós nos tornamos pessoas humildes, estamos abertos a ouvirmos a repreensão de Deus. Verso 9. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois nós somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, disse João Batista. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Meus irmãos, nós não somos especiais. Não há nada que nos diferencie das pessoas que estão lá fora. Nós somos tão pecadores quanto. E Deus, com seu olhar de graça, com seu olhar de piedade, com seu olhar de misericórdia, tem nos resgatado. Conta-se a história que havia um garoto muito ruim de bola. Só que ele era o dono da bola. E ele não queria sair do futebol, não queria sair, como nós dizemos aqui, né? Não queria sair do baba. Sempre que havia ali a divisão dos times, o par ou ímpar, ele já pegava a bola, colocava embaixo do braço, porque ele sabia que se ele não fosse chamado, ele ia correndo para casa e não ia ter futebol. Chegou certo dia, esse garoto, meus irmãos, estava jogando futebol, as pessoas ali já sabiam do seu comportamento e sabiam que ele era muito ruim de bola, e então disseram para ele: olha, o seu time perdeu, você precisa tirar o seu time de campo para que outro entre. E ele disse: por mais que o meu time tenha perdido, ainda que meu time tenha perdido, eu não vou sair de campo, porque eu sou o dono da bola. Como os outros garotos já conheciam o seu comportamento, disseram para ele: quem disse a você que isso é importante? Nós conhecíamos o seu comportamento e fizemos aqui uma vaquinha, e o que é que a gente fez? Comprou uma bola. Agora saia você e saia seu time de campo. Nós não somos importantes, nós não somos especiais, não há nada que nos diferencie, nós somos pecadores. E nós precisamos colocar isso na nossa mente, que nós precisamos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Romanos capítulo 4, verso 1 e o verso 2, do ponto de vista humano, Abraão foi fundador da nossa nação. O que descobriu nele, o que descobriu nele, se suas boas obras tivessem o tornado justo, ele teria motivo para se gloriar diante de Deus. Mas ele não fazia isso. E aí quando a gente sai da figura de Abraão e vai para a figura dos fariseus e saduceus, eles tinham orgulho de dizer: eu sou filho de Abraão. Eu sou da descendência de Abraão, eu tenho o sangue de Abraão correndo nas minhas veias. Eles tinham orgulho, meus irmãos, de fazerem parte dessa descendência. Eles se sentiam melhores do que as outras pessoas. Eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos, altivos, pedantes. Arrotavam a santidade que eles não tinham. E confiavam a sua salvação na sua hereditariedade. João Batista desprezou o fato daqueles homens serem da descendência de Abraão, assim como as crianças que estavam jogando bola no campinho, desprezou o fato daquele menino ser o dono da bola. Coloca uma coisa na tua cabeça: você não é especial. Você é tão pecador quanto eu. Nós somos tão pecadores como qualquer outra pessoa. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eles não aceitavam, meus irmãos, o fato de João Batista chamarem
a atenção deles. Evangelho de João, capítulo 8, verso 33 ao verso 35, você pode abrir na sua Bíblia. Olha só o que é que os fariseus dizem a Jesus. Nós somos descendentes de Abraão, disse eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer você? O que quer dizer? O que é que você quer dizer quando você diz, vocês serão libertados? Ele está dizendo aqui, olha, nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós somos filhos de Abraão. E você, Jesus, vai dizer que nós seremos libertados. Libertados de quê? Nós nunca fomos escravos. Jesus então respondeu, eu lhes digo, todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. O escravo não é membro permanente da família de Deus, mas aquele que é filho permanece para sempre. O que é que nos diferencia do escravo para o filho? Arrependimento. Eles não aceitavam, meus irmãos, a repreensão, tanto de João Batista, posteriormente a repreensão de Jesus, porque João Batista e Jesus apontavam os seus pecados e os confrontava. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que tem muita gente lá fora que odeia o cristianismo? Sabe por que tem muita gente lá fora que odeia a igreja? Porque é a única religião que exige mudança de vida. Porque é o único princípio religioso que cobra dos seus adeptos que haja uma mudança de comportamento. As demais você faz aquilo que você quiser. Mas Jesus disse, vá e não peques mais. Não podemos ser arrogantes, prepotentes, assim como os fariseus. Precisamos reconhecer os nossos erros e ouvirmos a repreensão do Senhor. Terceiro lugar, o arrependimento gera comprometimento. Verso 10 nos diz assim, agora mesmo o machado do julgamento está posto ao pé da árvore. Minha tradução diz, está pronto para cortar a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada no fogo. João disse, meus irmãos, que a punição era irreversível e iminente. Tem muita gente que acha que Deus não pune ninguém. João Batista está dizendo que a punição de Deus era irreversível e era iminente. Tem muitos crentes que não contam com a punição de Deus e vivem de uma forma como se Jesus não existisse. Como se a cobrança por um processo de santidade não existisse. Como se a encarnação de Cristo, a vinda de Cristo aqui na terra, não fosse real. Como se o sacrifício de Jesus fosse um evento qualquer. Meus irmãos, tem crente que tem mais compromisso com o seu time de futebol do que com Jesus. Tem crente que tem mais compromisso com a novela das 8 do que com Jesus. Nós precisamos viver um processo de arrependimento e de mudança de comportamento. Pessoas que alimentam muito mais a tua carne do que alimenta o seu espírito. Nós temos aqui na igreja várias professoras, várias pessoas da área de educação. E hão de concordar comigo. Vocês têm todo o ano letivo e você tem ali dois grupos de alunos, né? Aqueles que estudam, que se esforçam, que fazem todas as atividades, que fazem todos os trabalhos, que estudam para os testes, que estudam para as provas. E quando chega no final do ano e a professora pega a caderneta, sente até orgulho do aluno, né?
Mas tem aquele outro aluno que não liga para nada. Que o professor chama a atenção e ele não está nem aí. Que às vezes manda até o recado para o pai que está em casa e o pai também não está nem aí. Não entrega as atividades, não faz os trabalhos, não estuda para a prova. E aí quando a professora pega no final do ano a caderneta e vê aquele desastre, coloca lá recuperação. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? O machado está posto para cortar a raiz da árvore. O aluno está prestes a ser reprovado. E a reprovação, ela é desesperadora. Mas ele compreende que ainda há uma chance. Há prova de recuperação. Ele tem ali em volta de mais uma semana para estudar. E aquilo que ele não aprendeu durante todo o ano, milagrosamente ele vai aprender em 5 dias. Cadê as professoras daqui? Está ali a irmã Rosinha. É assim ou não é? Né, irmã Rosinha? Milagrosamente ele aprende em 5 dias. Faz a prova e é aprovado. Meus irmãos, é certo que todos esses alunos, quando se deparam com a recuperação, se arrependem de tudo aquilo que eles fizeram e de tudo aquilo que eles não fizeram ao longo do ano todo. Ainda há tempo. Ainda dá tempo de um processo de recuperação. Ainda dá tempo de se arrepender e correr atrás daquilo que ficou para trás, daquilo que deixou de ser feito. Faltando uma semana para o final, eles demonstram compromisso, eles demonstram fidelidade, fazem uma boa prova e recuperam aquilo que eles perderam. Vamos voltar para o texto de Mateus, vamos agora para o capítulo 7, verso 17 ao verso 20. Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e nem a árvore ruim pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar as pessoas pelos seus frutos. Quando nós nos arrependemos, nós assumimos um compromisso de fazermos tudo diferente. Certa vez, no caminho de Jerusalém, Jesus teve fome, diz as Escrituras. E ele olha para o lado, vê ali uma figueira. Então Jesus, com muita fome, se direciona à figueira e procura algum alimento, procura algum fruto, e ele não encontra. E o texto diz que Jesus amaldiçoa aquela árvore ao ponto dela, na mesma hora, se secar. O que é que a gente aprende com isso, meus irmãos? Aquela árvore não tinha frutos bons. O machado estava posto no pé da árvore. E eu quero perguntar para você, que tipo de árvore que você é? Você tem produzido bons frutos? Você tem vivido um compromisso com Deus? Você tem vivido uma vida comprometida com a missão? Você tem sido uma árvore frutífera? Nós precisamos ter cuidado, porque se nós não dermos bons frutos, o texto está nos dizendo que a ira de Deus cairá sobre nós. Quarto e último ponto. O arrependimento, ele gera religação com Deus. Se você vive uma vida distanciada de Deus, se você vive um processo de arrependimento, reconhecendo Cristo como Senhor, como Salvador da tua vida, essa crença em Jesus, juntamente com o ato de arrependimento, vai permitir com que você seja, mais uma vez, religado ao Senhor. Capítulo 3, verso 11, eu batizo com água aqueles que se arrependem, disse João Batista. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu,
alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto eu batizo vocês com água, esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista aqui, meus irmãos, construía o caminho para Jesus. João Batista aqui falava da mensagem do arrependimento. Apontava para o Messias prometido. Dizia para as pessoas que ele não era a resolução dos seus problemas, mas já chegaria alguém que resolveria os problemas. Ele não poderia os salvar, mas já se levantaria alguém que traria sobre ele, traria com ele a salvação. E aqueles que acreditavam nessa mensagem pregada por João Batista eram batizados. Esse batismo, meu irmão, não é nada de novidade não, tá? A gente vai ver em todo o Antigo Testamento que era comum para os judeus os chamados banhos da purificação. Aquelas pessoas entendiam a gravidade dos seus atos, entendiam a gravidade da sua forma de se comportar, da sua forma de ver as coisas, se arrependiam e iam até João Batista para serem purificadas por meio do banho. Essa era a concepção dos judeus. Mas João Batista está dizendo, olha, Jesus, Ele não vai imergir vocês na água. Se você vive de fato o arrependimento, Jesus vai imergir vocês no Espírito Santo. Mateus capítulo 10, verso 1. Jesus reuniu os 12 discípulos e lhes disse, e lhes deu autoridade. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidades e doenças. Pastor, isso aqui é o batismo no Espírito Santo? Não. Isso aqui ainda não era o batismo com o Espírito Santo, mas Jesus estava mostrando para os seus discípulos ali uma porção do que era ser imergido, ser mergulhado no Espírito. Atos capítulo 2, verso 2 ao verso 4, de repente veio do céu um som, como de um poderoso vento, que encheu aonde eles estavam assentados, e surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes havia concedido. Eu já falei sobre batismo com o Espírito Santo aqui. Nós não entraremos nesse mérito. Mas o texto aqui, meus irmãos, está dizendo que aqueles discípulos, naquele momento, receberam aquilo que Cristo tinha prometido. Aquilo que João Batista já tinha indicado nesse texto. Eles receberam sobre as suas vidas o poder transformador e regenerador do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, 22. Nos identificou como sua propriedade. Paulo está falando aqui de Deus. Deus é aquele que nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, que é a garantia de tudo aquilo que Ele prometeu. Jesus, meus irmãos, é que nos imerge no Espírito Santo, confirmando que de fato nós vivemos um processo de arrependimento. E então nós somos consolados, nós somos instruídos, nós somos motivados, nós somos repreendidos, evidenciando que realmente fomos alcançados pela graça de Deus e de que de fato nós somos salvos em Cristo Jesus. Eu não posso viver como muitas vezes é identificado lá no Antigo Testamento, Deus repreendendo o povo e dizendo, povo de dura cerviz, povos que não têm o coração quebrantado, que não reconhecem
o poder e a instrução que provém de Deus. Eu gosto muito, meus irmãos, eu acho que eu já usei essa ilustração aqui, de ilustração utilizada pelo reverendo Augusto Hernandes Dias Lopes. Eu já contei essa ilustração aqui. Você vai fazer uma viagem, e essa viagem ela tem uma distância de 1000 quilômetros. E você pega o teu carro. Se o teu carro furar o pneu 3 vezes, é normal. Numa viagem de 1000 quilômetros. Mas se a cada 100 quilômetros o teu carro furar o pneu, tem alguma coisa de errado. Nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado precisa ser um acidente. Tem que ser um acidente em nossas vidas. Como uma viagem de carro de 1000 quilômetros. Esporadicamente vier a acontecer. Mas se a cada 10 quilômetros, 100 quilômetros eu furo o pneu do carro, se todos os dias eu pratico os mesmos erros, se todos os dias eu pratico os mesmos pecados, se eu não vivo um processo de luta contra aquilo, uma resistência contra aquilo, uma busca pela libertação de determinados maus em minha vida, existe algo de muito preocupante que precisa ser modificado. Não viva uma vida de pecados. Não tente justificar as tuas falhas. Mas busque o arrependimento e os pés do Senhor Jesus. Jesus também, meus irmãos, é identificado como aquele que batiza com fogo. E aí eu quero chamar a sua atenção, que a gente precisa ter cuidado com isso aqui. Existem muitos crentes que acreditam que esse batismo com fogo é um poder especial, é algo diferente, é um bônus a mais que é recebido por Deus. Mas se a gente pegar o texto para ler, Jesus está falando sobre, João Batista está falando o tempo todo sobre juízo de Deus, sobre julgamento. Sobre o machado que está posto na raiz da árvore para ser cortada. A árvore que será cortada vai ser lançada no fogo. Então, quando nós chegamos no final do texto e João Batista diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, João Batista está dando 2 extremos. Jesus é aquele que batiza você com o Espírito Santo, mas Jesus também é aquele que lança você no inferno. Batismo com fogo está representando aqui a ira de Deus. Claro que de uma forma completamente simbólica, mas está representando o juízo de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção. Não queira ser batizado com fogo. Entenda a necessidade urgente de arrependimento e de uma mudança de vida para que esse arrependimento seja de fato evidenciado em sua vida, para que o castigo de Deus não caia sobre aqueles que são impenitentes, sobre aqueles que não vivem um processo de arrependimento real. Mude o seu comportamento, mude o seu pensamento, mude as suas atitudes, pratique como prova da ação regeneradora de Jesus aquilo que Cristo tem te ensinado. Esteja sensível a ouvir as instruções e as repreensões do Senhor, não endurecendo o seu coração. Eu quero chamar aqui na frente o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, e eu sei que você já está preparando o seu coração para participar da mesa do Senhor, eu quero perguntar aqui na igreja, se alguém que ouviu esta mensagem e que deseja arrepender-se, ou melhor, que já tem se arrependido dos seus pecados e que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu digo para você, essa é a hora, esse é o momento
certo que Deus tem preparado. Eu concluí a mensagem dizendo: esteja sensível às instruções, repreensões que o Senhor Deus nos apresenta. Não endureça o seu coração. Que o Espírito Santo trabalhe de uma forma poderosa em sua vida. Não somente daqueles que ainda não aceitaram esse compromisso, mas de toda a igreja. Eu digo a vocês, eu tenho vivenciado isso e eu tenho sido repreendido pelo Senhor por meio dessa palavra. Assuma um compromisso com o Senhor Jesus. O machado está posto ao pé da árvore, à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Permita com que Cristo transforme o seu coração. Nós estaremos louvando ao Senhor nesse instante. E você vai estar orando ao Senhor. Você vai estar pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados. Você estará reconhecendo nesse instante de que é pecador, de que precisa da misericórdia de Deus sobre a sua vida, de que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus de forma que Ele restitua a sua espiritualidade, de forma que Ele resgate você e coloque você no lugar de honra ao seu lado, como nos diz a palavra, escrevendo ali o seu nome no livro da vida. Esse é o maior de todos os bens que nós podemos angariar. Jesus disse que nós devemos esconder, nós precisamos guardar o nosso tesouro, não aqui na terra, mas lá no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde o ladrão não mina, onde as pessoas não criam inveja com aquilo que nós temos. Guarde o teu tesouro aonde realmente é importante. Eu quero pedir para os irmãos que estarão participando da ceia do Senhor, se coloque de pé. Se coloque de pé, esteja orando, esteja adorando a Deus, esteja pedindo perdão pelos seus pecados. Diz assim: Senhor, eu reconheço as minhas falhas, e estarei nesse instante participando da mesa do Senhor com o coração quebrantado. Estarei nesse instante participando da mesa do Senhor, compreendendo a minha condição, compreendendo que eu preciso mudar de vida, que eu preciso mudar o meu comportamento, que eu preciso me dedicar, ó Deus, a ouvir a sua voz, de que eu preciso me afastar daquilo que me afasta do Senhor, de que eu não posso normalizar os meus erros, posso achar que tudo é normal, porque o machado está posto à raiz das árvores, e se eu não der bons frutos, eu serei cortado e serei lançado no fogo.